teu servo, em nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir novamente. Amados irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Pode tomar seu assento. Eu quero cumprimentá-los, desejando uma boa noite da parte do Senhor Jesus. Quero dizer que eu estou muito feliz, muito grato ao Senhor pela oportunidade de poder estar aqui com vocês, conhecendo vocês. Já conhecia o pastor William e agradeço aqui mais uma vez o convite, a confiança para poder ministrar ao coração da igreja, essa igreja que o Senhor plantou neste lugar, e vocês têm aqui dado frutos para o louvor da glória de Deus. Trago o cumprimento da minha esposa, a irmã Rosângela, do meu menino, o Gustavo, que tem 13 anos, é a minha família, e também dos meus irmãos lá em Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, a igreja que eu cuido nessa região aqui do ABC. É a Igreja Brasil para Cristo, somos irmãos. Já fui da regional já há alguns anos atrás, servi ali na igreja sede, com o pastor Luiz e com outros companheiros que hoje já estão em outros lugares também fazendo a obra do reino. E graças a Deus pela iniciativa dos irmãos em fazerem esta semana, que é uma semana que alguns amigos fazem, o pastor Maurício faz. Lá na nossa região também nós fazemos, inclusive o nosso tema foi o mesmo neste ano, a vida no domínio do Espírito, e vai ser um tempo muito precioso falarmos daquilo que Deus deseja ministrar aos nossos corações. E eu quero, com os irmãos, meditar num texto que está na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, e gostaria que vocês fossem lá para o versículo 11, tá? Quero aqui usar esse tempo para transmitir esta palavra de Deus. Hoje eu quero dizer que em Cristo você tem as bênçãos do Espírito. Glória a Deus. Ter as bênçãos do Espírito não é uma questão de se você quer ou não quer ter. Se você é a igreja de Jesus, você precisa ter, é uma necessidade vital da igreja possuir as bênçãos do Espírito. E o texto de Efésios 1, a partir do verso 11 diz: nele digo, em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória. Nós o que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida para o louvor da sua glória. A igreja diga amém. Amém. Pois bem, então hoje eu quero falar sobre as bênçãos do Espírito. A carta de Paulo aos Efésios, ela é dividida, ela tem 6 capítulos. Os primeiros 3 capítulos da carta falam dos privilégios que nós temos em Cristo. E os 3 últimos capítulos, ou seja, o 4, o 5 e o 6, fala dos nossos direitos, ou dos nossos deveres, das nossas responsabilidades espirituais. Então a carta de Paulo, a gente pode dizer que Deus começa dando privilégios, começa dando bênçãos, para depois exigir de nós responsabilidade. Toda bênção, ela é seguida de responsabilidade. Todo privilégio, ele é seguido de um grande compromisso de fazermos bom uso daquele privilégio que nós recebemos. Quando olhamos para o capítulo de número 1, o qual nós lemos aqui, fala das bênçãos concedidas pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Tanto o Pai, o Filho e o Espírito Santo, a Trindade,
ela está comprometida em abençoar aqueles que estão em Cristo, aqueles que começaram a vida em Cristo. Quando você começa a sua vida em Cristo, você se torna a igreja de Jesus, você vem do mundo sem nada, mas quando Deus te coloca na família da fé, Ele te dá bênçãos espirituais, Ele te capacita, Ele te reveste de graça e de poder, coisa que você não tinha quando você estava no domínio da carne e do mundo, de Satanás e os demônios. Você passa a ter quando você passa a ser inserido no corpo de Cristo. Então, enquanto você não tinha Jesus, você não tinha nada, mas quando você veio para o domínio da fé, para o domínio do Filho de Deus, agora você passa a ter bênçãos abundantes, concedidas da parte do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu poderia falar das bênçãos do Filho ou das bênçãos do Pai, mas dada a semana do nosso coração abrasado, eu quero falar hoje sobre as bênçãos do Espírito, que todo crente tem que entender que deve possuir, e se não tem, precisa entender por que não tem, porque quem é crente, crente com certeza tem essas bênçãos que faz parte da liberalidade de Deus na sua graça abundante. Glória a Deus. Então, queridos, eu quero começar aqui o texto contando uma ilustração. É uma ilustração, conta-se a história de um certo comerciante inglês que, quando ele morreu naquela região da Índia, ele tinha a sua casa, ele tinha os seus bens, e assim que ele morreu, as pessoas da cidade onde ele morava começaram a saquear a sua casa, arrombaram a sua casa, começaram a levar tudo que tinha dentro. Logo, o cônsul inglês daquela região comunicou o fato para a rainha da Inglaterra, e por ele não ter herdeiro e ser um cidadão inglês, tudo que ele tinha passou a ser posse da coroa inglesa. Imediatamente as autoridades inglesas foram até aquela casa, lacrou, colocou sobre os batentes um selo e nele carimbou o selo da rainha da Inglaterra. A partir daquele momento, quem tentava invadir aquela casa via o selo da maior autoridade do mundo naquela época, e logo eles falavam: essa casa tem dono, essa propriedade aqui pertence a uma grande autoridade que dava respaldo. O selo da rainha naquela propriedade, no batente das portas daquela casa, dava o respaldo de que aquele lugar não podia ser invadido. E eu quero dizer aos irmãos que, como é semelhante a maneira como vivíamos, com esta história, como se assemelha o nosso estado anterior à nossa vida com Cristo com esta história. Enquanto nós não tínhamos Cristo, nós vivíamos para nós mesmos. O que nós tínhamos era para nós, o que nós tínhamos era nosso, e nada nós oferecíamos a Deus. Nós vivíamos uma vida egoísta, egocêntrica. Nós vivíamos para um momento, mas a partir daquele momento em que nós morremos para o mundo e nós nos unimos a Cristo numa nova vida, nós nos tornamos propriedade e herança de Deus. Propriedade e herança de Deus. Tudo que existe em nós é de Deus. Todas as nossas qualidades, todas as nossas virtudes, todas as nossas potencialidades, tudo que existe em nós, corpo, alma e espírito, agora está nas mãos de Deus e é usado para o louvor da glória de Deus. Eu quero que os irmãos notem que, de acordo com os versículos que nós lemos aqui, o resultado de nós estarmos unidos com Jesus numa nova vida é a bênção de nós nos tornarmos herança do Senhor.
Antigamente, queridos, na aliança do Antigo Testamento, somente Israel ele tinha esse privilégio, mas através de Cristo, o Pai nos adquiriu para si por causa da sua vontade e por causa do propósito dele. Não foi nós que nos fizemos filhos de Deus, não fomos nós que forçamos a porta para entrar nesta família de Deus, foi Deus que nos deu a bênção, tomando a iniciativa por vontade e propósito. Eu quero dizer que você não é filho de Deus por acaso, você é filho de Deus por vontade e desígnio do coração do Altíssimo, que um dia desejou te salvar e te tornar um vaso de bênção, herança dele, porção da sua glória. Aleluia. Então Paulo, nesse texto, meus amados, vai expor para nós como Deus trabalhou ativamente no sentido de realizar em nós o seu propósito e a sua vontade. Deus trabalhou para realizar em nós o seu propósito e a sua vontade. Então aqui no versículo de número 5 desta carta de Efésios, no capítulo 1, no versículo 5, diz que em amor Deus nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Existe uma iniciativa de Deus, existe um trabalhar de Deus que começou antes de nós nos apercebermos, antes de nós termos os nossos olhos abertos para a realidade espiritual da graça. Deus nos enxergou primeiro e trabalhou para a nossa salvação, trabalhou para nos fazer povo dele, adquirido, pago por bom preço. No versículo 9 do capítulo 1 diz: e ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito que ele estabeleceu em Cristo. Nós nunca poderíamos vasculhar a mente do Altíssimo, nós nunca poderíamos chegar a Deus e descobrir Deus como se nós tivéssemos a capacidade de explorar a mente de Deus. A mente de Deus é dele, e nós só podemos acessar os pensamentos de Deus se ele quiser revelar para nós. Então o texto aqui no versículo 9 diz que ele revelou o mistério da sua vontade, o que estava oculto ele fez conhecido para nós, povo de Deus. Olha que bênção, olha que privilégio, você ter a mente, o olhar aberto para descobrir as coisas profundas do alto, as coisas profundas de Deus. E aí no versículo de número 11 que nós lemos, diz que nele, em Cristo, nós fomos escolhidos, nós fomos predestinados, escolhidos de antemão, conforme o plano. Deus tinha um plano, não foi coisa de última hora, não foi improvisado. Aleluia. Tem texto que diz que Deus nos salvou antes da fundação do mundo. O cordeiro já estava morto, preparado. Deus nunca foi surpreendido. Deus não é pego pelas adversidades, Deus não é pego pelas surpresas, Deus não é pego pelo mau tempo. Deus é um Deus de plano, e o plano dele é executado de uma maneira infalível, porque ele é poderoso para sustentar todas as suas palavras. Então, queridos, quando olhamos para o conjunto desses versículos aqui, nós vemos o trabalho ativo de Deus por nós, e aprendemos aqui que a nossa aquisição como propriedade, como herança de Deus, se assemelha a uma transação comercial. É assim que Paulo está usando aqui o texto para poder exemplificar a maneira como Deus nos adquiriu, a maneira como nós nos tornamos dele. E quando ele usa essa comparação de uma transação comercial, fica claro para nós aquilo que o apóstolo Pedro disse, lá em 1 de Pedro 1, 18 e 19, quando ele diz: sabendo
que não foi com coisas corruptíveis, como a prata ou ouro, que foste resgatado ou adquirido da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Aleluia. Paulo está usando a linguagem comercial para dizer que Deus nos comprou, para dizer que Deus pagou o preço, para dizer que Deus nos resgatou para si como uma propriedade exclusiva. E Pedro está dizendo que a moeda que Deus usou para estabelecer essa transação não foi a prata, não foi o ouro, mas foi o sangue do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo para satisfazer o propósito de Deus de levantar um povo totalmente seu, um povo santo, um povo adquirido, um povo de boas obras, um povo separado para o louvor da glória do Pai. Aleluia. Antes de Cristo, a nossa vida estava no poder e no domínio do pecado e de Satanás. Mas depois de Cristo, a nossa vida passou a pertencer ao novo Senhor. Nós estamos falando de vida do domínio do Espírito. É importante contrastar que a nossa vida hoje está debaixo de uma nova direção, está debaixo de um novo senhorio. A nossa vida está debaixo do governo de Deus. É assim que aqueles que estão em Cristo vivem, debaixo de um novo governo, do domínio do Espírito, do nosso Deus, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E quando eu falo aqui de transação comercial, talvez você já tenha a oportunidade de comprar uma casa, de comprar um carro, e você vai entender muito bem o que eu estou falando, porque ninguém compra um bem durável, uma casa, um carro, né, pastor William? Ninguém compra sem ter garantia de que esse bem vai de fato pertencer, né? Custa dinheiro, custa economia, custa anos de trabalho, fundo de garantia, caderneta de poupança, ou até mesmo uma herança de alguém muito querido, do qual você herdou. Então, para você comprar algo precioso, você quer ter garantia que te respalde, que depois de pago o devido preço, a propriedade ela vai ser definitivamente sua e de mais ninguém. Ninguém vai reclamar direito sobre aquela propriedade. E por essa razão, para você certificar de que o carro vai ser seu, a casa vai ser sua, você faz um levantamento de documentação, vai lá no cartório, usa, né, o serviço de um advogado para certificar de que todo o serviço está sendo feito segundo o rito da lei. E aí, depois que você faz tudo isso, você quer ter o seu recibo de compra e venda com um carimbo, com uma chancela de uma autoridade pública que legitima aquela transação. Então, semelhantemente, queridos, nesta transação, Deus vai adquirir o seu povo que Ele adquiriu através do preço pago pelo sangue de Jesus Cristo na cruz. Mas Deus quer também a garantia de que este povo vai ser tão somente seu, e somente seu. Então, para Deus se certificar de que a garantia ela está sendo feita e de que ninguém vai poder reclamar direito, ninguém vai poder usurpar o direito, né? Então Deus usa uma garantia, e esta garantia é o selo do Espírito Santo. Estão entendendo onde eu estou querendo chegar? O selo do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o agente certificador que vai atestar aquela transação espiritual que aconteceu no mundo espiritual e que transferiu esse povo para um novo domínio, que transferiu esse povo do domínio das trevas para o domínio da luz, que tirou esse povo das mãos de Satanás e agora está na mão de Deus. Então, povo de Deus, aqueles que foram transferidos da
condenação, ao serem transferidos para o reino de Deus, tem a garantia de que agora são filhos de Deus, de que são amados pelo Pai, de que são possessão da mão de Deus, de que a transação ela foi realizada, de que tudo foi obedecido. Jesus pagou o preço, satisfez as orientações de Deus, e agora tudo o que precisava para esse povo, a igreja ser do Senhor, foi cumprido. E Deus então garante isso, colocando sobre a vida da amada igreja o selo do Espírito Santo. O selo do Espírito Santo é a certificação, é a garantia de que esse povo vai morar no céu, e que este povo está debaixo de um domínio, de um novo governante, de um Deus Todo-Poderoso. E todos aqueles que estão em Cristo, eles precisam então desfrutar das bênçãos do Espírito, porque a partir do momento que um crente ele se torna crente de verdade, esse crente ele já tem o Espírito Santo que vai acompanhá-lo, que vai conduzi-lo, que vai dirigi-lo, que vai presidir a sua vida, que vai governar os seus caminhos, que vai estar com ele em todos os momentos, e vai estar com ele para dizer que ele é um novo cidadão, ele é um cidadão do céu, ele é um cidadão do alto, ele é um cidadão nascido agora para uma nova vida em Cristo Jesus. Nessa mensagem aqui, meus amados, eu quero falar para vocês sobre algumas bênçãos que acontecem quando você, a partir do momento que você se tornou filho de Deus. Eu não quero dizer que são bênçãos para hoje, eu quero dizer que são bênçãos que já fazem parte da sua vida, e que muitas das vezes, por não saber, muitas das vezes por não conhecer, muitas das vezes por não ter os olhos abertos para esta verdade de Deus, talvez você venha agir na prática, venha agir no seu dia a dia, como se essas bênçãos não fossem verdade sobre sua vida. E é muito ruim quando uma pessoa ela tem um grande tesouro, quando ela tem uma grande riqueza, e ela não pode desfrutar desta riqueza por falta de conhecimento. Há uma ilustração que diz que um filho, numa certa ocasião, foi embora. Ele decidiu que ele iria sair de casa. Então o seu pai deu para ele uma Bíblia e disse para ele assim: quando as coisas estiverem difíceis, leia a Bíblia. Então, no dia que o filho estava saindo, ele ia para uma nação muito distante, o pai ainda mais uma vez lembrou ele: quando as coisas estiverem difíceis, leia a Bíblia. Promete para mim que você vai ler a Bíblia. Ele disse: tá bom. Então ele saiu. E como um filho foi se aventurar numa terra distante, e bateu cabeça, perdeu dinheiro, e teve um momento que ele começou a passar muita necessidade, e a Bíblia estava lá. Cadê que lia a Bíblia? Não lia a Bíblia de jeito nenhum. E a situação apertando, necessidade, doença, privação. Chegou um momento que esse rapaz já começou a idealizar a morte, os pensamentos suicidas, começou a preparar uma forca e coisa do tipo. Mas aí veio um lampejo. Meu pai falou que era para ler a Bíblia. E quando aquele rapaz, num momento de muito aperto, ele abriu a sua Bíblia, não só estava a Bíblia, mas como dentro da Bíblia tinha uma porção de dinheiro separado dentro da Bíblia, uma pequena fortuna dentro da Bíblia, nas páginas ali, um pouquinho de Bíblia e um pouquinho de dinheiro, um pouquinho de Bíblia e um pouquinho de dinheiro. A Bíblia estava recheada, e aquele rapaz passando necessidade, guardando as devidas proporções. Muitas das vezes nós não temos
a dimensão do que é a vida no domínio do Espírito. A gente não sabe os privilégios que nós temos em Cristo. Nós não sabemos, desconhecemos as grandes bênçãos que recaem sobre nós. E por isso, por falta de ler, por falta de conhecer, por falta de apreender de Deus, de absorver essas verdades eternas, nós nos contentamos a viver dentro de um patamar inferior, dentro de uma vida aquém daquela que Deus desejou e que Deus tem para nós como filhos e filhas de Deus. Então, meus amados, quando eu olho para esse texto, eu vejo então algumas bênçãos que são resultado da selagem do Espírito sobre a vida da igreja. E aqui eu quero dizer para você, se você é um filho de Deus, nascido do Senhor, você já tem essas bênçãos sobre você. Então, o que nós precisamos é deixar que a palavra venha então governar a nossa mente e o nosso coração e moldar a nossa vida, para que nós venhamos ter atitude de gente abençoada no domínio do Espírito Santo. Glória a Deus. Então, algumas das bênçãos que são resultados do selo do Espírito Santo, a primeira delas é que o selo do Espírito Santo te dá autenticidade como filho de Deus. Autenticidade. Autenticar, meus amados irmãos, é o mesmo que comprovar, é o mesmo que confirmar uma coisa, legitimar, reconhecer, certificar de que algo é aquilo que realmente é. Então a principal tarefa do selo no mundo antigo, o selo que era utilizado como uma transação comercial, era justamente dar autenticidade a uma determinada transação, né? Então você vê que em vários sentidos o uso do selo é utilizado em muitas passagens da Escritura, passando esse sentido de que algo que era selado era algo garantido, era algo confirmado. Dário, por exemplo, quando lançou Daniel na cova dos leões, diz que para garantir que as ordens do rei Dário não seria contrariada, ele selou o túmulo para que ninguém tirasse Daniel de lá. E aquilo dali mostra como que o selo tinha a representação de confirmar a vontade de um soberano. Mas, queridos irmãos, quando nós olhamos aqui para a palavra de Deus, o selo vai responder a seguinte pergunta: como é possível identificar um legítimo filho de Deus? Como que você sabe que um cristão é um legítimo filho de Deus? Você sabe por causa da operação do Espírito Santo na vida do crente. Deus nos resgatou, nos adquiriu para si, e para garantir que esse crente é um cidadão do céu, é uma pessoa remida, é uma pessoa que pertence ao domínio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ele então selou esta pessoa com o selo do Espírito Santo. Eu não sei quanto a você, querido, mas eu acredito que a grande preocupação das pessoas honestas é nunca comprar algo pirateado, não é? A gente não quer comprar. Já pensou, você sai aí agora, não sei qual que é o iPhone mais caro, se você tiver dinheiro para comprar, você não vai querer pagar por um pirata, você vai querer pagar pelo original. Se você está pagando dinheiro de original, você vai querer o original. Mas como não se enganar? Você só não se engana porque existe uma diferença do pirata para o original. E a diferença geralmente do pirata para o original, né? Porque pode ser que muitas coisas são parecidas. Você até fala, mas é igual, mas não é igual, não é. Um tem um selo de autenticidade, o outro não. Um atesta que tudo demonstra que ele é de acordo com a essência do fabricante, e o outro não. O verdadeiro crente, ele é inconfundível nas regiões celestiais. Você pode pensar que um bom crente
aperfeiçoado. Talvez existem muitas coisas que para nós pode até nos enganar com relação à nossa identidade de crente, mas no céu existe um sistema para identificar o verdadeiro do pirata, aquilo que é legítimo daquilo que é falso, e no céu só funciona aquele que é selado pelo Espírito Santo, e aquele que tem o selo do Espírito, ele está autenticado, ele é de fato de Jesus, ele é de fato de Deus, e não há quem contrarie isso. Aleluia! Os verdadeiros crentes têm a marca distintiva, que é o Espírito Santo. Glória a Deus. Isso é uma vida no domínio do Espírito. Paulo em Romanos 8:9 diz assim: se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Queridos irmãos, ter ou não ter o Espírito Santo não é uma opção, é uma necessidade da igreja de Jesus. Ser de Deus é ser necessariamente habitado pelo Espírito Santo, é ser morada de Deus, é ter esta vida com Jesus. Glória a Deus, aleluia. Então, queridos, a primeira característica aqui é o fato de Deus nos dar essa bênção de viver uma vida autêntica, uma vida debaixo do domínio do Espírito, é uma vida autêntica. O Espírito Santo de Deus é a marca distintiva que confere àqueles que estão em Cristo a bênção de serem autênticos filhos de Deus. O Senhor te comprou com bom preço, e a garantia de que esta obra foi verdadeira é a habitação do Espírito Santo. E aqui eu quero dizer para você que você deve se preocupar com isso, a igreja do Senhor deve se preocupar com isso, porque só vai morar no céu aqueles que são realmente habitados pelo Espírito Santo. Quem não é habitado pelo Espírito Santo não vai morar no céu. Aí você fala assim: como que eu sei se eu sou habitado pelo Espírito Santo? Isso parece ser algo subjetivo. Depende de mim, depende de eu sentir. Não, meu querido, não depende de você sentir, porque se você for depender do sentir, tem dia que parece que você está mais forte, tem dia que parece que você está mais fraco. E se você for depender da experiência, talvez vai ter dia que você vai ser tentado a dizer assim: hoje eu estou no céu hoje. E vai ter dia que você vai pensar que você não é de Deus. E não é assim que Deus quer que a igreja viva. Não é assim. Deus quer que você viva com segurança no coração de que você é de Deus. Como que a gente consegue perceber se nós somos de fato autenticados pelo Espírito Santo, selados pelo Espírito Santo? É quando nós percebemos que nós estamos desenvolvendo as obras do Espírito. É quando nós percebemos que no nosso viver comum existe uma evidência do fruto do Espírito. O fruto do Espírito que está ali no texto de Gálatas é uma evidência da atuação do Espírito Santo na vida da igreja e de um cristão individual. É natural que o cristão que vive do governo, do domínio do Espírito Santo, selado, um autêntico filho de Deus, é natural que ele produza fruto. Produza fruto, produza fruto, produza fruto, tem que produzir fruto. E qual é o fruto? É o amor, é a bondade, é a mansidão, é a longanimidade, é a temperança, é a fé. Então vai seguindo aqueles exemplos ali de atuação do Espírito Santo na vida de uma pessoa. E isso é muito bom para nós, para despertar em nós um certo inconformismo. Porque se eu sou cristão, eu digo que eu tive um encontro com Cristo, eu passei pela cruz,
sou nova criatura, como eu sei que o Espírito Santo está perseverando com uma boa obra em mim, me conduzindo para o céu. É quando eu começo a perceber que há mudança na minha vida. Há mudança, há mudança. Nós somos uma igreja pentecostal e nós damos muito valor para a ação do Espírito Santo na vida da igreja. Mas nós precisamos dar valor para a atuação dos dons do Espírito, mas também, principalmente, para a manifestação do fruto do Espírito. Glória a Deus. Porque é pela manifestação do fruto do Espírito que eu sei que eu estou crescendo em Deus, que eu estou sendo aperfeiçoado, que eu estou crescendo em maturidade, que eu estou me tornando um crente mais compromissado com Deus, que eu estou me tornando uma pessoa de caráter transformado. Muitas das vezes na manifestação do dom você não percebe, porque há pessoas que manifestam o dom na igreja, mas fora da igreja não dão demonstração de caráter transformado. E aqui, me perdoe, pastor William, eu quero fazer uma colocação por conta e risco minha, tá bom? Eu digo assim, que entre o dom e o fruto, eu sou mais o fruto, porque o fruto está me mostrando que eu estou caminhando para o céu. O fruto me identifica que eu estou crescendo no conhecimento de Deus. O fruto mostra para mim mesmo que eu estou comprometido com Deus e estou levando a minha fé a sério. Significa que a atuação dos dons espirituais deve ser deixada em segundo plano? Não. Os dons espirituais me capacitam para o serviço, mas o fruto do Espírito me capacita para a vida contínua, para o testemunho. O fruto do Espírito me capacita para viver em comunidade, em amor. O fruto do Espírito mostra que eu estou crescendo na capacidade de amar pessoas e tudo isso. E isso, queridos, é uma autenticidade, é a bênção do Espírito na vida da igreja. Ela autentica quem é do céu e quem não é do céu, quem é de Deus e quem não é de Deus, autentica os verdadeiros dos falsos. Mas o selo do Espírito também diz